claro que eu gostaria de chegar aqui e dizer que já está aprovado, já é lei, que todo mundo vai receber, mas o quadro não é esse. Nós temos que ser muito verdadeiros, como a gente sempre foi. Nós temos junto nessa peleia, começou com você e outros companheiros como o Sandro, lá de São Paulo, e outros especialistas na área, advogados, consultores, homens que trabalham no campo digital, que recolheram cerca de 40 mil assinaturas, né? Eu repito isso, e aí chegou para mim no Senado, eu presido a comissão, peguei o projeto, dei o parecer favorável, encaminhei para o plenário do Senado, mas, felizmente, até o momento não foi pautado. Surgiu depois também uma medida provisória, né, que foi a 1006, né, e a emenda 48, que também havia a possibilidade de ser aprovada ali, mas, infelizmente, até o momento não foi aprovada. Mas a pressão continua em todo o Brasil. Eu, como eu dizia num outro momento, repito aqui agora, nunca dei tanta entrevista na minha vida do mesmo tema como essa do 14º salário dos nossos aposentados e pensionistas. É sinal que pegou no Brasil, né? O Brasil todo está debatendo esse tema e numa expectativa. Nós sabemos que temos muito pouco tempo, mais uma semana só, porque essa semana terminou. E o Congresso tem vida útil, eu diria, mais a semana que vem. E aí só 1º de fevereiro. Mas além de nós aqui falarmos um pouco, mostrando que se houver vontade política pode ser feito, e como eu disse e repito, essa semana mesmo, uma proposta de emenda constitucional foi votada em 2 turnos numa única noite. Olha aí, ó. Numa semana, no mínimo, para votar. Então, na pauta, vai votar. Foi votada uma matéria importante, que eu defendo, claro, né, que é combate a todo tipo de preconceito, mediante uma convenção internacional, foi muito importante. Então, essa foi importante, já foi aprovada. Claro, agora foi para o Senado. Mas a dos aposentados e pensionistas não entrou na pauta nem do Senado nem da Câmara. E é uma medida que vai combater a miséria, a fome. Quando a gente fala em 35 milhões de aposentados e pensionistas, eu digo sempre, se botar só um dependente, você está já em 70 milhões, né? E se botar 2, já ultrapassou de 100 milhões de pessoas que seriam beneficiadas com essa pequena ajuda que vai injetar a economia com algo em torno aí de 45 bilhões de reais. E é um dinheiro que sairia baseado naquela PEC 10 que nós aprovamos, que garante o governo, então, de imprimir moedas, se for necessário, né, para alavancar a economia, como ele já fez em outros minutos. Quando ele antecipa o dinheiro do aposentado para abril, já foi para impulsionar a economia naquele período ali. Então, se agora viesse um novo 14º, ajudaria muito. Por isso que nós todos estamos nessa caminhada para que o governo olhe com carinho, né? Sabe que a última decisão é do governo, vocês sabem disso. Quem tem a máquina, quem tem a caneta na mão, nem que o Congresso aprove para vetar ou sancionar o governo. Então, se ele pode vetar ou sancionar, ele pode também editar uma medida provisória. Edita uma medida provisória que entra em vigor já a partir de amanhã, né? Por isso que é importantíssimo. Hoje é a 4ª live que eu faço sobre 14º salário. Uma das lives saiu, inclusive, e aqui eu vou já dizer que já encaminhei, inclusive, que eu deveria encaminhar um ofício em forma de requerimento, né? É um ofício, mas, na verdade, eu estou requerendo, né, que o presidente da Câmara e do Senado receba uma comissão dos protagonistas da própria SUG, né? E bote a matéria em pauta, mais uma vez, e remetendo também ao presidente da República, para que, se ele assim entender, baixe uma medida provisória. Como eu disse no teu canal, eu repito de novo, eu não estou preocupado para ver quem assinou ou não assinou. Eu quero saber se o dinheiro vai para a conta dessas milhões de pessoas que estão esperando, né? Eu já estou com o ofício aqui na mão, eu não vou ler todo o ofício, que eu já estou encaminhando hoje, e posso aqui dar em primeira mão para ti, porque a partir das lives saiu o requerimento, eu já mandei. Olha só o que diz aqui. Na condição de presidente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal, nesta sexta-feira, 11 de dezembro, realizei uma série de lives sobre a questão do 14º salário, uma questão de justiça para todos, em que participaram inúmeros debatedores. E estou resumindo, né, porque é longo o ofício. E esses debatedores pedem uma reunião com urgência,
ao presidente da Câmara e também ao presidente do Senado e ao presidente da República. O objetivo desta conversa ao presidente da República é pedindo a ele que edite uma medida provisória. É isso que vai propor esta comissão. E, do outro lado, há outras duas casas, medida provisória e também a votação da matéria com rapidez. Então, nós estamos encaminhando hoje, estou em nome da Comissão de Direitos Humanos, como presidente que sou, encaminhando mais essa tentativa, né, de sensibilizar o Executivo e o Legislativo para que a matéria seja deliberada. E se for medida provisória, pessoal, eu gosto sempre de explicar isso. Qual é a vantagem de uma medida provisória? Se a medida provisória é baixada hoje à noite, vale como lei já a partir de amanhã. Consequentemente, o pagamento seria em seguida, né? Mas é preciso que haja vontade do Executivo e, naturalmente, a vontade política também de Câmara e Senado. Estamos com dificuldade? Estamos. Estamos lutando? Estamos. Queremos, inclusive, que esse ofício, que é uma iniciativa que encaminha agora de tarde, né? Pedindo que o presidente da Câmara e do Senado e o presidente da República tome uma posição em relação a esse tema. Porque se eles botarem a matéria em votação em plenário, ainda tem essa semana, que vai ter votação ainda terça-feira e quarta em Brasília. Se quiserem, botem em votação. Bom, se não querem, então vamos ver se o presidente da República pode baixar uma medida provisória por entender que é mais rápido e aí, a partir dali, nós teremos aí alguns meses para votar. Mas ela tem força de lei, eu quero insistir com isso. Se baixar uma medida provisória, o dinheiro vai para a conta naquela mesma semana, né? Estou dando um exemplo. Mas não tem nada ainda, porque alguém, eu vi lá o Paim, olhem bem o que nós estamos dizendo, está muito difícil, se não der para pagar, como nós estamos lutando, não é nem pagar, é garantir, né? Esse auxílio de emergência esse ano, nós continuaremos lutando, porque essa pandemia ela vai longe, pessoal. Ela não termina agora no Natal, né? Algumas pessoas pensam, bom, agora terminou. Não, terminou não. Pior que não terminou. Então, continuem usando máscara, mantendo distância, dentro do possível não estejam em aglomerações, né? Dentro do possível não saiam de casa sem motivo justo. E motivo justo pode ser trabalhar, claro, eu sei disso, porque as pessoas não podem viver, né? Sem alimentação, mas tem todo o cuidado possível. Agora, pelo outro lado, nós também entendemos que queremos que as pessoas se cuidem, fiquem até em casa. Bom, tem que ter uma ajuda. Então, o auxílio de emergência, eu também defendo que ele seja ampliado, né? Ampliado por mais 6 meses. E que nesse período de 6 meses a gente consiga, no mínimo, assegurar algo como essa do 14º para o aposentado, ou aprovar um projeto de renda básica de cidadania, né? Que seria uma ajuda todo mês, que todos receberiam, que é o projeto chamado Eduardo Suplicy, e eu entrei com a proposta que regulamenta esse projeto. E o nome do regulamento eu chamo Regulamento Eduardo Suplicy. Então, a questão aqui, me permita que eu diga, faço questão de dizer sempre, não é partidária, não é ideológica, não é pedindo voto para ninguém aqui, nós queremos só pedir voto para o aposentado. Sabe o que é voto para o aposentado? É o 14º salário. É isso, né? É fazer com que chegue essa ajuda de emergência, é isso que ele quer, só isso que ele quer, porque, de fato, eu tenho acompanhado aqui as mensagens no meu celular, em todos os canais que eu participo, eles falam que estão com dificuldade de pagar luz, pagar água, o neto desempregado, o genro desempregado, nora desempregado, filhos desempregados, a crise da carestia aumentando, seria uma forma de injetar, como a gente fala, né, 45 bilhões de reais na economia, e a PEC número 10, que nós aprovamos, garante isso. O governo pode fazer isso. O governo pode fazer. Agora tem que querer. Então, essa pressão que está com todo o país, por momentos como esse que estamos aqui contigo, fazendo, vai nos ajudar para que, quem sabe, a gente possa sensibilizar o Executivo e o próprio Legislativo. Se nós conseguirmos simplesmente que o Colégio de Líderes bote, quer seja a medida provisória, quer seja o nosso projeto, eu digo que é nosso, né? Eu sou a ferramenta lá dentro que apresentei, que alguém tinha que apresentar. Mas o projeto é de todos nós, é um projeto do povo. O projeto será, com certeza, aprovado. E eu disse também, vou repetir aqui agora, mas é só para a gente refletir junto, né? Junto
com toda a sociedade organizada. As eleições dos Estados Unidos, o Biden, né? O Biden ganhou as eleições lá por 6 milhões de votos. 6 milhões de votos foi a diferença entre o Biden e o Trump, que perdeu as eleições. Por quê? Porque a população se uniu em cima de causas que eles entendiam corretas. Mas eles vão ver que eu não estou fazendo debate ideológico, não, viu? Onde eu vou chegar? Aqui no Brasil, o aposentado e pensionista, ele não é 6 milhões, ele é 35 milhões. E ele influencia, no mínimo, mais um voto. Falo isso com a maior segurança, porque eu nunca perdi uma eleição. Nunca perdi. E os aposentados, claro que não 100%, que ninguém é unanimidade, né? Sempre me acompanharam. Foram 4 de federal e 3 de senador. Sempre tive o apoio da maioria dos aposentados. Tem uns que votam legitimamente, em outros, e é correto isso também, que assim a gente escreve a democracia. Mas o que eu estou dizendo? Cada um que saiba que 70 milhões de pessoas decide uma eleição para presidente da República. Ponderem isso. A força dos idosos é muito grande. E olha, quem diz que idoso não vai votar, alguns, claro, não pode, não vão. Mas eu conheço muitos idosos que os filhos deles me dizem, pai, olha que tu é complicado, digo, porque meus pais dizem, não, eu quero lá votar. E não estou fazendo campanha, sabe que eu tenho mandato mais 6 anos, no caso, né? Que termina meu mandato daqui a 6 anos. Então não estou fazendo campanha para ninguém, estou dando só um exemplo vivo que sou eu que está aqui. A força dos idosos aposentados, ele influencia na vida da família. Influencia, sabe quem influencia? Eu acho que o João, que não é tão idoso como eu, não influencia nos votos que ele vai dar para Pedro, para Paulo, para João. Acho que eu, que sou da década de 50, não influencia. O senhor que está assistindo nós não influencia? Claro que influencia. Eu quero que os políticos, que os partidos entendam isso. Então, estender a mão nesse momento que o aposentado mais precisa é também ter um gesto político. Porque eu sempre digo a César o que é de César, né? César o que é de César. Se coloque no lugar de um aposentado, grande parte da família, desempregado, olhando para o fim do ano, pensando até numa ceia de Natal, né? Para reunir a família e sem condição. Pensem nisso, que esses idosos aposentados, com certeza, eles não abandonam a vida pública, não, e não entram naquela que aposentado ou idoso, sei lá, vai votar quando quiser. Eles votam e eu sou testemunha disso. É só um recado gentil, democrático, mas que mostra a força desses 35 milhões de pessoas que estão nessa expectativa. E é com alegria que eu falo dessa lei, que eu viajei o Brasil todo para poder construir ela, dialogando com o empresário e com os trabalhadores, viu? E ela virou lei. Quando eu cheguei em Brasília, já que eu falei em 4 mandatos de deputado federal e 3 estadual, sabe quanto valia o salário mínimo? $60. Sabe quanto nós chegamos agora no final? O salário mínimo valendo $350. Mas, infelizmente, o governo atual derrubou, só vou relatar os fatos, sem fazer nenhuma crítica, digamos, contundente, pontual, que é o que você pediu, que eu contraste os fatos. O governo atual derrubou a política de salário mínimo, mas eu reapresentei. E o que é a política de salário mínimo? É só garantir a inflação mais PIB. Ora, o PIB vai ter que crescer. E quando o PIB cresce, o teu salário também cresce. Só que nessa proposta que eu coloco, e tinha colocado lá atrás, não era só para o salário mínimo. Eu botei a política de inflação mais PIB para o salário mínimo, para os aposentados e pensionistas. Daí o teu salário não reduz mais. Aí é comum, se nós falarmos aqui, perguntarmos, opa, eu ganhava 4, estou ganhando 1. Eu ganhava 7 salários, estou ganhando 2, estou ganhando 3. A ampla maioria hoje não ganha mais do que 3. 80% ganha 1 salário mínimo somente. E se essa política que eu estou propondo não voltasse aí como era antes, da inflação mais PIB, mas aí assegurar para todos os aposentados. Que aí a luz da verdade, né? Porque ninguém diga que a gente falseou aqui com a verdade. A política que nós aprovamos e conseguimos aprovar com muita peleia era a inflação mais PIB para o salário mínimo. Por isso que ele cresceu. Mas os outros salários não tinham quem ganhava mais que o mínimo. E eu voltei a reapresentar a política de inflação mais PIB
para todos os aposentados do regime geral da Previdência. Com isso, nós vamos começar a recuperar o benefício dos aposentados e o camarada poder dizer, bom, pelo menos não baixou de 3, ou não baixou de 4, ou não baixou de 5. Porque essa falácia de dizer que o aposentado e o pensionista ganha 10 salários mínimos, isso não existe. Se foi no longo dos tempos, desde a Constituinte para cá, foram só reduzindo, pois agora piorou, e aí ficou nessa situação. Então, eu, inclusive, tenho um outro projeto, que eu acho que é isso que eu queria que eu falasse também, da recuperação. O que é a recuperação? Bom, eu ganhava 5 salários mínimos. Vou dar um exemplo. Estou ganhando 1. Como é que eu recupero? Se eu fazer uma lei dizendo, a partir do ano que vem tem que voltar a ganhar 5, não. Sabe o que eu faço? Aumenta 1 salário mínimo por ano. Então, não é nada radical, não é sectarismo. O cara voltará a ganhar o número de salários mínimos que ele ganhava, de forma... Ele ganhava 3, 1 por ano, vai ser 3 anos. Ah, mas era 5, então é mais, então vai ser 5 anos. Até ele voltar a ganhar o número de salários mínimos que ele ganhava. São esses dois projetos. Quando nós falar em aumento do salário mínimo, que é uma guerra no Congresso, é uma guerra quando eu entrei lá, avançamos, mas até hoje é uma guerra ainda, né? É uma guerra ainda para aprovar uma proposta que garante que o reajuste dos aposentados deve ser a inflação mais PIB. As causas que nós estamos aqui defendendo é uma causa dessa, justa, né? Uma causa do bem, que é os nossos idosos. Todos vão envelhecer. Alguém que está olhando aqui agora acha, isso não é comigo, não é com você, sim, porque a mãe do povo você vai envelhecer também. Se não envelheceu é porque morreu antes, né? Então a gente não quer que ninguém morra. Eu quero que todos vivam o maior número possível de anos imaginável. Até a hora, claro, que tem que fazer a viagem eterna, e todos nós vamos fazer um dia, né? Mas até lá, vamos dar qualidade de vida para todos. E esse é o compromisso desse país. Sabe que eu fiz uma live esse dia, João, com economistas. E eles falaram da economia de novos tempos, tal, o movimento que há no mundo todo. E no meio da fala eu disse para eles o seguinte: nós temos que vincular a economia às causas humanitárias. Se nós, de forma determinada, olhar as causas humanitárias que fazem o bem para toda a humanidade e vincular a economia, todos ganham, todos crescem. Que quanto mais a população mais simples tiver condição, como é o caso agora de vão voltar para o 14º, né? Se eu injeto essa quantia de dinheiro na economia, é mais gente com poder de compra, poder consumir, alguém vai ter que vender, para vender alguém vai ter que produzir, gera emprego, gera renda, gera contribuição para o próprio município e para a União. Então, a onda positiva hoje no mundo tem que ser políticas humanitárias. As políticas humanitárias todos ganham, do mais simples ao mais poderoso, porque assim se escreve a história da humanidade, provando que o novo mundo é possível, bem melhor do que esse que está aqui. E nessa mesma linha, né, de continuar mobilizando a população, como eu tenho feito em todo o Brasil, para ver se sai uma medida provisória, mas hoje ou amanhã, ou saia em janeiro, de uma vez, mas que saia, né? Tomara que saia antes do fim do ano. E se não sair, nós vamos continuar firme para ter uma política decente de recuperação dos benefícios de todos os aposentados e pensionistas e, ao mesmo tempo, não esquecendo o auxílio emergencial. O auxílio emergencial é fundamental e, quem sabe, a gente tenha, para o ano que vem, o que eu chamo renda básica de cidadania. É muito interessante essa proposta, que alguns países chamam de efeito Robin Hood. Acho que eu já falei aqui, mas eu vou repetir. O que é isso? O João, que ganha um pouco mais, até eu, né, João? O João sabe que um parlamentar não ganha mal. Sim. Não vou mentir que não ganha mal, não. Esses que ganham mal vão ajudar para fazer um grande fundo para aqueles que não têm, digamos, um patamar financeiro, possam ter uma ajuda todos os meses. Aí alguém pergunta, para explicar, João, que é importante isso. Mas e tu e o João vão ganhar? Vamos. Mas eu e o João vamos poder devolver para aquele fundo, né? Digamos que seja R$1.000 para todo brasileiro que vai ganhar R$1.000 como renda básica de cidadania. Homens que ganham mais e que têm compromisso, primeiro eles vão pagar mais, porque eles vão estar pagando no fundo. Mas mesmo que ele ganhe 1.000, ele pode devolver o 1.000 dele, né, João? Pode devolver para que os mais pobres ganhem. É um princípio universal. Deu certo em inúmeros países, algumas cidades aqui já adotam, viu?
esse princípio da renda básica de cidadania. Quem sabe, João, a gente vai construindo junto aí, de repente, uma grande renda básica de cidadania. Eu fico triste, eu estou olhando aqui, ó, muita gente quase que chorando, né? Pô, mas não vai sair. Bom, esperei tanto por esse 14º, não temos nem condição nenhuma. Ali, ó, a cesta básica encareceu, a inflação está subindo, os alimentos estão subindo, feijão, arroz, carne, trigo, açúcar, todo mundo sabe disso, né? Tomate. Bom, e daí? Então tem que ter um olhar, por isso que eu falei, João, essa frase. As causas humanitárias têm que estar em primeiro lugar. E, em primeiro lugar, é melhorar a qualidade de vida, ou menos amenizar a situação desesperadora que o nosso povo está passando, claro, devido também à pandemia, não dá para negar disso, né? Qualquer país do mundo com a pandemia, a situação piorou para todos. Mas nós, aqui no Brasil, a situação está mais complicada ainda. Por isso, vacinar é preciso. Permita que eu diga, viu, João? Se chegar a vacina, pessoal, como pelo menos o Congresso assim decidiu, que vai ter que ter vacina para todos que quiserem se vacinar. Quem não quiser, claro, não dá para o cara ir lá pegar o cara à força e vacinar ele, né? A vacina vai estar à disposição, creio eu, rapidamente, para todos poderem se vacinar. Eu só digo essa frase porque ela é importante. Se você não se vacinar, não é só você que é prejudicado. Se você pegar o vírus e você contaminar outros, você, na verdade, está contribuindo para as pessoas morrerem. Então, eu quero só que reflitam isso. Vacina aprovada. O governador aqui no estado mesmo já disse, que ele vai, se não vier nacional, ele vai providenciar. E muitos governadores estão falando isso, mas eu acredito que vai vir a nível nacional ainda. Eu não sou tão pessimista, né? Então, vamos ter máximo cuidado. Permita que eu leia essa chamada para todo mundo se vacinar? Sim. É sim. Só para vacinar. Com certeza, pode a vacina contra a Covid-19 vai chegar. Estejamos todos preparados. É um cardzinho que eu fiz, né? É uma questão de saúde individual e coletiva. Quem se vacina protege a si e não coloca em risco a vida dos outros. Lembre-se que você é responsável por quem você contamina. É só isso. Não é agressivo, não é nada, é uma reflexão. E, claro, cada um vai tomar, né, João, a sua decisão.